péssimo do Tite, que ele diminuiu já, não sei se vocês notaram, 80% dos externos dele, de jogador terminal, não sei o quê, ele diminuiu 80%. Mas, Tite, você é muito chato. Você tem que diminuir 100%. Para de falar essas frescuras, porque o teu time é ruim. Vai passar até pelo Paraguai, no grito, que o Paraguai é meia boca, tem o back do Palmeiras lá que é bom, o atacante do Santos lá, o Deli Gonzalez, que anda perdendo pênalti, perdendo gol e tal, mas é bom também. Mas o Paraguai não aguenta. Agora, sabe quem que vai ganhar a Copa? Quem? Quer saber? Anotem aí. Bom. Argentina. Ah, A Argentina já pelo amor de ganhou, Deus. porque eles não estão jogando nada. Eles estão lembrando a Itália 82. Estava jogando nada, depois na Bamba ganhou do Brasil lá no Sarriá. Entendeu? Depois ganharam a Copa do Mundo. Então, o Messi está acabando, entendeu? Porque ele não vai ganhar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ele não vai ganhar nunca mais. E muito menos o Cristiano Ronaldo, que não tem companhia. Agora a Argentina, viu, Romão? Você que nasceu lá em Buenos Aires, vocês precisam voltar com aqueles cabeludos com cara de bandido, cara de índio. Porque agora tá tudo com carinha viu? Tá tudo com carinha daquele Oscar. De bom menino, né? Tudo com carinha. Ô, Milton, você que gosta de história, você sabe que hoje a gente completa 41 anos da final contra a Holanda em 78, do primeiro título mundial da Argentina. Mas aquilo foi 2 gols do Vocês não Kempes e um podiam do estar na final. Vocês fizeram marmelada com o Peru, compraram o Peru. Entendeu? E outra, o Rezembrink meteu a bola na trave do Filiol aos 48 minutos do tempo regulamentar. Ali a Holanda teria sido a campeã. E o Van Henegem, muito burro, não foi para a Copa. O Cruyff também, muito burro, não foi para a Copa do Mundo. Mas ali é o seguinte, a Argentina tinha jogador da cara feia, cara de índio, cabeludo, barbudo. Agora tá tudo menininho, igual esse Felipe Coutinho, nossa. Aquele Oscar também, que fez o gol no Filipão 7-1 lá, também tem cara de... Nós precisamos de jogador com cara desse uruguaio aí, o cara de Tupamaro, que não gosta do Neymar. Vocês vão ver quando o Neymar já tá saindo, 99% de certeza que já tá no Barcelona. Você vai ver o que o Cavani vai falar dele. Você vai ver, porque ele não fala contratualmente, ele não podia falar, mas ele vai falar, porque é outro cara de índio, cara de macho mesmo, cara de Tupamaro, entendeu? Apesar que Tupamaro foram assassinos lá no Uruguai. O Brasil também precisa de nego assim, filho da putão, tipo assim, Chicão, médio volante. É tudo nhenhenhê, porque é chuteirinha, porque nhenhê, porque o cabelinho. Ah, vai tomar banho na soda. E a Argentina vai ganhar essa Copa América. O Messi vai caprichar agora, porque ele sabe que vai ser o único título da vida dele com a camisa azul clara. Porque no outro azul lá ele é bom, entendeu? Você gostou do comentário, Fábio Piperno? Você precisa ter mais contundência. Olha, Milton, acho que você está aprendendo e acho que você está com saudade do Batista, aquele volantão da Argentina de 86. Entrevistei o Batista, médio volante barbudo, lá em Trigória, um dia antes do jogo, na abertura da Copa de 90, a primeira Copa que eu fiz em loco, e estava até um árbitro, Queressa, um árbitro tradicional da Argentina, que era o auxiliar também do Bilardo, em relação à arbitragem, aquele negócio todo. Eu estava entrevistando o Batista, o barbudo, eu e mais os 3 jornalistas do mundo lá. De repente, um baixinho sai, que foi o último a sair. Então, nós temos ali, porque era no outro dia, a Argentina, inclusive, perdeu para a seleção de Camarões, né? Gol de Omambique. Então, estava lá todo mundo, jornalistas uns 200, sem exagero. Aí, de repente, dali uns 15, 20 minutos, todo mundo, bolinhos de 4, 5, eu estava num bolinho com o Batista, o barbudo, médio volante, o que batia até na mãe. De repente, abriram a porta ali em Trigória, a concentração maravilhosa da Roma, e aparece um baixinho, um tal Maradona. A reportaiada do mundo inteiro, os 200 largaram dos seus entrevistados, foi todo mundo em cima dele. Aí ele com o Madeiro, e com o Madeiro, que é o médico do Estudiantes de La Plata, que jogou também com o Bilardo, Maneiro, ele foi com o Maradona fazer aquecimento num campo lateral lá e não deu entrevista para ninguém o Maradona, mas eu nunca vi. Acabou a multidão de jornalistas, foi todo mundo atrás do Maradona e ele não falou com ninguém. Maradona foi muito melhor do que o Messi, muito melhor e não tem conversa, e a Argentina vai ganhar e o Tite vai sair e eu vou botar o Jair Pisserni. Um abraço pra vocês. Milton, peraí. Desses caras com cara de índio aí, que você falou na Copa de 78, você lembra? Eles jogavam com calção que parecia uma sunga de tão pequeno que era. O Tarantini, cabeludo. Então, a Argentina era boa quando ela era cabeluda, agora tá rapada. Aliás, eu gostava mais no passado de cabeluda também, viu? Porque hoje tá tudo igualzinho galinha de pescoço pelado. Tá bom, Milton, tá bom, beleza. É o Passarella que acabou com isso na Argentina, você sabia, né? Não, mas ele que era
era o maior cabeludo. Então, entendeu? A Argentina assustava com o talento e com as caras feias e com os cabelões e com as barbas. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 25 de junho de 2019. O feriado prolongado de Corpus Christi levou 31.572 visitantes ao Parque Nacional do Iguaçu, superando a previsão inicial de 25 mil ingressos vendidos. Foi o que informou a concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., responsável pela gestão dos serviços turísticos no interior da unidade de conservação. Até então, o maior movimento para o período era o de 2017, com 25.639 visitantes. O dia de maior procura no Corpus Christi de 2019 foi o sábado, com 10.147 ingressos vendidos. O predomínio durante os 4 dias do feriado foi de turistas brasileiros. No acumulado do ano até domingo, o Parque Nacional do Iguaçu tinha registrado 881.470 visitantes, contra 832.976 no mesmo período do ano passado. Foi o ano de maior procura turística até o momento. RCI. Já no Marco das Três Fronteiras, o feriado de Corpus Christi também foi o de maior procura de visitantes até o momento, com 8.963 brasileiros e estrangeiros, contra 3.617 no ano passado, um crescimento de 147%. O dia de maior movimento foi o sábado, com 2.616 acessos, mas a procura foi equilibrada, com números similares na sexta e na quinta e diminuição no domingo, último dia do feriado prolongado. No acumulado do ano, já são 202.966 visitantes no Marco das Três Fronteiras, contra 168.089 no mesmo período do ano passado, um crescimento de 20%. O acesso para moradores de Foz do Iguaçu é gratuito. RCI. O movimento turístico de Itaipu durante o feriado prolongado de Corpus Christi foi o maior deste período e o segundo melhor resultado do ano, atrás somente do Carnaval, quando 15.900 pessoas visitaram a usina. De quinta-feira a domingo, passaram pelo Complexo Turístico Itaipu 11.528 visitantes, 2,1% acima da expectativa inicial. O dia de maior movimento foi o sábado, com 4.321 turistas. A visitação no feriado de Corpus Christi de 2019 foi 7,32% maior em comparação com o mesmo período de 2017. O ano de 2018 não foi considerado pela gestão do complexo em função da greve dos caminhoneiros, que aconteceu na mesma época e comprometeu o fluxo de turistas. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Boa tarde, bem-vindo ao Papo Evolutivo, um programa do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IIPC, com a Rede Comunicadora Iguaçu, RCI. Eu sou Hilton Gunsa. Eu sou Leonardo Rodrigues. E temos hoje como convidada Letícia Kruger Echterhoff, professora de matemática, pesquisadora e também professora do IPC, natural de Canoinhas, Santa Catarina, mora atualmente em Paulo Freitas, aqui no Paraná. Estaremos juntos até às 14 horas para discutir reconciliação. Você guarda mágoas? O que você acha? Dê sua opinião, participe, pois conversando a gente se entende. E lembre-se, não tem pergunta boba se a intenção é séria. Nossos contatos. Você pode nos acessar através do aplicativo gratuito Sempre RCI ou através do site semprerci.com.br ou através do Facebook Rádio RCI Iguaçu e também pelo nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Dia 25 de junho. Hoje é um dia que se comemora muitas coisas. A primeira delas é o dia do cotonete. Você sabia? Não sei quem criou isso, mas com certeza é para lembrar dos cuidados que temos que ter com a audição. E se vamos falar de reconciliação, a escuta é muito importante. Também, hoje é dia do imigrante. Esse dia foi criado em 1957, 7 dias após o dia do imigrante japonês.
que no Brasil nós temos 3 comemorações: o Dia do Imigrante japonês e Dia do Imigrante italiano, que é comemorado dia 21 de fevereiro. Também é o Dia do Quilo e o Dia Mundial do Vitiligo. Nesta data, na história, foi um ano em que foi assinado o armistício entre a França e a Alemanha, em 1940. Também, em 1947, foi quando foi publicado o Diário de uma Jovem, que nós conhecemos hoje como o Diário de Anne Frank. E, em 75, foi quando Moçambique conseguiu a independência de Portugal. E, em 1991, a Croácia e a Eslovênia se declararam independentes da Iugoslávia. Ou seja, é um dia cheio de história, cheio de comemorações, mas o mais importante é a gente tratar hoje. Reconciliação, você guarda mágoas? E eu pergunto para vocês, o que é reconciliação e o que são essas mágoas? A gente tem que pensar... Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no planeta para a gente evoluir, para a gente ser feliz, para a gente se dar bem. E um ponto importante é a questão da gente se reconciliar, a gente conviver bem com as pessoas. Se a gente começar a avaliar que o paradigma consciencial, né, ele vai falar das várias vidas, nessas várias vidas, ao longo das várias vidas, nós criamos mais, considerando a história do planeta, né, mais interprisão. Ou seja, nós brigamos mais, nós criamos dificuldades de relacionamento, nós guardamos mágoas, nós guardamos ressentimentos, e essa vida daqui é uma oportunidade da gente resolver essas questões, né? Da gente se reconciliar. Então, quando a gente nasce num grupo familiar, na nossa família ali, tem afetos, né? Tem pessoas que a gente tem uma afinidade, tem pessoas que exigem da gente, mesmo dentro da família. Pode ser um filho, pode ser o irmão, pode ser o pai, a mãe, pouco importa. Mas o importante é que a gente reconcilie. Um dado que é triste, assim, né? Dentro de muitas famílias, existem pessoas que não falam com as outras, né? Então, eu conheço famílias que tem um irmão que não fala com outro há mais de 20 anos, filho que não fala com a mãe há mais de 20 anos. Então, às vezes, a pessoa precisa de vamos dizer assim, de um empurrão para poder reconciliar. Exemplo, esse filho e essa mãe que eu estou falando, quando a mãe teve um AVC, um acidente vascular cerebral, ficou internada, aí depois de 20 anos, ele resolveu ir falar com a mãe. E aí se reconciliaram, ele passou a reconciliar com a família inteira. Precisava disso? Não. Então aí agora vamos rolar a bola para a nossa convidada, Letícia. O que é que você pensa sobre essa questão de reconciliação, Letícia? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de participar desse papo evolutivo. E eu acho que é uma coisa a se pensar bem profundamente, porque isso acontece muito. Muitas pessoas têm esses casos, principalmente em família, né? O mais engraçado é isso, né? É triste, né, Letícia? Que é dentro do grupo familiar onde se aparecem os maiores problemas, né? Onde se deve acontecer mais efetivamente essa reconciliação. Você acha por quê, Letícia? Você acha que é um gargalo, assim, as pessoas da família têm as pessoas afins, como eu estava falando, mas tem as pessoas que são o nosso passado ali que está mal parado, né? Você acha que pode ser por isso? Na verdade, eu penso que se a gente está junto é porque a gente precisa reconciliar. Ok, entendi. Entende? Então, na minha visão, assim, uma das grandes funções da gente estar aqui, uma das grandes razões é a reconciliação. Ok. E aí você traz uma coisa importante que é o seguinte, muitas pessoas pensam que aquele grupo familiar é a primeira vez que estão se encontrando. E elas esquecem, numa visão mais ampla, que somos companheiros de várias e várias existências, né? Então ele é apenas mais uma oportunidade de se construir algo maior, ou de, o que é o mais sério, de se reconciliar, aparar as arestas, né? E sairmos de alguma forma de uma interprisão, né? Que a gente vem carregando às vezes séries, vidas após vidas, né? Não é nem anos após anos, é vidas após vidas, né? Aí eu coloco uma pimenta aqui pra gente debater, pra gente, no nosso papo evolutivo. É possível ser feliz guardando mágoa de alguém? O que é que vocês acham? Não. O que a gente pode dizer para quem guarda a mágoa? Na verdade, eu penso que é uma pseudo-felicidade você viver com mágoas, né? Porque você não vai estar bem consigo mesmo. Como a gente conversando ali fora hoje, mágoa é marcas, né? Marcas que vão ser levadas pela vida toda. Se a gente não conseguir lidar com elas, elas sempre vão estar ali mostrando para você aquilo que aconteceu, né? Concordo plenamente. Essa questão das mágoas, assim, de guardar mágoa, como ser feliz guardando mágoa, né? Não tem como. Você tá lá com o nó, empurra a poeira
A questão que eu vejo mais sério é que aquele nó emocional, né, vou chamar de um nó emocional desse trauma, dessa mágoa, seja você tendo razão ou não, guardar a mágoa é negativo, porque aquele nó daqui a pouco vai se tornando uma bola maior, vamos dizer assim, de energia. E aquilo pode gerar um surgimento de doenças, de desequilíbrios, de insônias, de N patologias, né? E talvez a forma mais inteligente de lidar com esse processo de reconciliação é ir lá e reconciliar com a pessoa, que exige muito de todos nós. Você tem alguma dica para a gente, Letícia? Como fazer isso? Na verdade, o que a gente pode pensar em relação à mágoa, a gente sempre fica pensando o que os outros nos magoam, né? Só que agora eu fico pensando, será que realmente aquela mágoa tem só foco na outra pessoa? Ou será que eu fiz parte disso também, né? Então, como que surge a mágoa? Será que é só de um lado? Será que a gente tem responsabilidade nessa mágoa que você está guardando ali? De repente, não é só responsabilidade da outra pessoa, né? É muito fácil a gente jogar aquela mágoa ou aquele ressentimento pensando que o outro nos causa mal. Mas e quanto de responsabilidade eu tenho nisso, né? Eu penso que já há muito tempo eu já estou conseguindo lidar melhor com essas mágoas. Mas a gente, principalmente na infância e adolescência, a gente carrega muito isso, né? A gente leva muito a sério as coisas que acontecem e não consegue refletir direito. Não sei se porque a gente está naquela condição de porão existencial, né? Onde a gente está de uma forma complicada de... Você falou algo que me remeteu a um fato que eu acho bem marcante. Muitas vezes, as situações que geraram situação de mágoa aconteceram lá na infância, na adolescência, em momento em que as pessoas envolvidas não tinham maturidade suficiente para lidar com as situações. E a coisa aconteceu, ou causou alguma marca, né, alguma mácula nas pessoas, e alguns ficam carregando isso a vida toda. E não se atualizam de que aquilo foi um momento. Hoje, se você reencontrar a pessoa, vê que a pessoa é totalmente diferente, ela não tem mais aquela postura, mas você continua vendo-a como aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente lá de trás. Então, essa necessidade de atualização é muito importante também. Antes de mais nada, dizer o seguinte, estamos aqui temos a Eliana Esquiante, está aqui nos ouvindo, a Cirlei Gugel, a Yara do Rócio, a Paula Gabriela, o Cleverson Zakrevski. Então, são pessoas que estão aí e estão colaborando aqui com a gente, né? E aí, a Eliana faz uma pergunta. Você pode nos dizer técnicas de reconciliação? Como curar as feridas do passado? Tá, então, há algum tempo, eu criei uma técnica em relação à reconciliação. Essa técnica tem mais a ver com o grupo familiar, o grupo karma mais íntimo, onde normalmente a gente tem as maiores mágoas e maiores ressentimentos, né? Com certeza. E aí, a ideia era a seguinte, partir de que a gente pode resolver esses atritos de uma forma madura, porque a gente sempre espera que o outro venha reconciliar com a gente, mas a gente não pensa que a gente pode fazer isso, tomar essa postura de desculpar a pessoa, de perdoar as atitudes que ela tem. E aí a técnica que eu criei foi aproveitar comemorações familiares para demonstrar a importância que as pessoas têm na nossa vida. Uma forma de agradecimento por tudo que a gente passou. Porque eu penso assim que não somente a gente tem que ser grato às coisas boas que a gente passou, e sim grato a tudo, todas as experiências que a gente já passou. Por piores que elas tenham sido, elas foram um aprendizado. Elas exigem que a gente amadureça ou que a gente compreenda aquela situação, é isso? Exatamente. Mas ela trouxe uma coisa que agora achei bem legal, que é o seguinte: aproveitar aqueles momentos de confraternização familiar, de festejos, que para muita gente são os piores momentos da vida, né? Assim, aquele almoço do domingo, ou aquele peru do Natal, aquele Réveillon, que para algumas pessoas é um verdadeiro terror, porque vai ver todo mundo da família, com seus desafetos ou não, tudo mais, e ela não percebe que é uma oportunidade de se retratar e de reconhecer melhor também as pessoas, né? Mas eu quero fazer uma reflexão aqui pra gente. Vamos dizer que a gente chegou lá, mas que internamente a pessoa chegou e tá com aquele nó emocional, com aquela mágoa, com aquele ressentimento. Quando ela chega carregando isso,
será que tem chance dela resolver a situação? O que é que ela pode fazer antes? Qual é o pré para ela poder chegar lá mais isenta? Ou, quem sabe, até já tendo resolvido toda essa mágoa e já está tão mais limpa, tão mais livre nos seus pensamentos, sentimentos, que a energia que vai ser trocada ali já vai ser uma energia de cura, uma energia de reconciliação. Realmente, tem que estar muito melhor trabalhado isso dentro para você poder conseguir ter essa atitude, né? Fazer reciclagem aqui é inevitável. Inevitável. Você tem que reciclar, você tem que parar para se enxergar, para se estudar, para aí você conseguir tomar uma atitude de fazer uma forma dessa de reconciliação. E aproveitar as oportunidades, né? Como eu falo sempre, todo momento uma oportunidade de aprendizado, né? Se a gente quiser, a gente tem o espaço, né? Surge a oportunidade. Você falou uma coisa legal, que a gente trabalhar o olhar para as pessoas, assim, no sentido de, para trabalhar essa reconciliação, essa técnica, né? Vale a pena listar, nesse sentido, os benefícios, os aportes recebidos da pessoa? Por exemplo, se a gente for pensar lá nos pais, querendo ou não, eles acertaram em várias coisas, né? Por mais que possam ter errado em algumas outras. Ninguém é perfeito, nem a gente é perfeito. Então, a gente erra também. Então, listar esses benefícios, esses aportes recebidos, só o fato de já estar aqui, de estar com esse corpo, né, que já é um nível de gratidão, é uma oportunidade de aproveitar essa existência, já conta. O que mais que a gente pode contar? Realmente, né? Se a gente for para parar e listar tudo que a gente já recebeu de aporte, eu acho que se torna vergonhoso a gente ficar nessa mágoa, nesse ressentimento, né? Ficar cobrando, né? Cobrando. E eu penso, sim, que é uma felicidade. Quando você começa a enxergar tudo isso, você se torna mais feliz. Eu concordo com você. Acho que ter o bem-estar íntimo de você não ter mágoa de ninguém, não tem preço. A Letícia começou a falar que ela usou uma técnica. A gente só falou que ela usou uma técnica, mas a gente não aprofundou. A gente vai começar a voltar a esse assunto depois do nosso intervalo. Voltamos já já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h17. Nas festas de inverno, cuidado com as queimadas perto da rede elétrica. Fogueiras e fogos de artifício devem ficar bem longe dos fios de energia e linhas de transmissão. E não esqueça, soltar balão é crime e pode acabar com a alegria do seu arraiá. Com estes cuidados, é só preparar a quadrilha e aproveitar. Copel, pura energia. Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Qualidade de vida na sua empresa faz toda a diferença. Ainda mais com o Itamed, plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, que nasceu para quem trabalha em Foz do Iguaçu e região. Um plano com benefícios diferenciados, para que os funcionários estejam sempre saudáveis e tranquilos. Estrutura completa, com profissionais dedicados e de referência em toda a região. Faça já seu plano com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed. Faz toda a diferença. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Para você que está ligando o seu rádio agora ou acessando o Facebook, estamos no Papo Evolutivo até às 14 horas. Eu, Hilton Gunça e meu amigo Leonardo Rodrigues recebemos hoje Letícia Eckerhoff para conversar sobre reconciliação. Você guarda mágoas? E a gente começa perguntando a Letícia como foi essa técnica de reconciliação no ambiente familiar, grupo kármica, que ela desenvolveu e que aplicou. Ou seja, não só teve ideia, mas também ela pôs em prática. Como é que foi essa técnica, Letícia? Tá, então, a ideia inicial foi o agradecimento, né? Um sentimento de gratidão ao meu pai. Com certeza a gente tinha os nossos ressentimentos e as nossas mágoas, e depois disso trabalhado em mim, eu resolvi aplicar a técnica. A ideia foi a seguinte: primeiro de tudo, fazer uma biografia, estudar, fazer uma mini biografia da pessoa, que no caso foi meu pai, o primeiro. E aí... Mas como é que você fez essa biografia? Você chegou para ele perguntando: meu pai, como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência?
Como é que foi? Como é que foram as, Tá, foram as então, coisas? foram vários aspectos aí. Primeiro, eu conversei com os irmãos dele, que são mais velhos que ele, para saber como era a realidade de vida dele lá na infância, adolescência. Aí, conversei com ele também, de forma mais, assim, de papo mesmo, de conversa, para descobrir algumas coisas que eu não conhecia também. Lembranças da minha infância. Aí conversei com meus irmãos, porque já fazem 24 anos que eu saí de casa, então muita coisa eu também não passei ali, né, com ele. E o mais interessante no momento de você estar pesquisando isso é que você vai conhecendo mais a pessoa. E quanto mais você conhece a pessoa, mais você entende as situações que você passou na infância e por que a pessoa agia daquela forma com você. E você começa a compreender e a perdoar muitas coisas que no passado ficavam te perturbando, te incomodando, né? E depois disso, eu conversando com as pessoas da família, a gente usou palavras-chave que representam como cada um visualizava aquela pessoa dentro da família, né? Vamos dizer assim, trafores dela, né? E aí montamos um museu, e no final das contas, era mostrar a importância que aquela pessoa tinha dentro da família, o quanto ela era importante pra gente. E como ela reagiu a uma situação dessa? Foi interessante que não foi a reação só dela, foi a reação de todo o grupo que assistiu isso, sabe? E posso dizer, inclusive, do extrafísico, das outras dimensões também. Porque enquanto eu estava fazendo todo esse trabalho, a escrita, principalmente no momento da escrita, eu senti um amparo muito grande em relação a isso, sabe? De colocar tudo isso que eu tinha pesquisado sobre ele no papel. Eu vi a importância que eu estava... como era importante aquilo que eu estava fazendo ali, né? E naqueles momentos ali, já tive projeções, onde eu encontrava pessoas da família dele, de outras gerações, que faziam parte disso também, sabe? Então, foi uma coisa mais do que só nessa dimensão intrafísica aqui. Ou seja, na hora que você se reconcilia com uma pessoa, na verdade você está se reconciliando com muitas pessoas, porque os vínculos que essa pessoa mantém, ele também é abastecido, né? Também é conectado, também é reconciliado, né? Isso está falando interessante, porque na verdade, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa não se reconcilia por orgulho, né? Não fui eu que errei, e a pessoa fica, né, na imaturidade, né? O mais lúcido cede, vai lá e pede desculpa, mesmo sem ter errado, e começa a conversa, começa a troca. Eu penso assim, dessa forma, né? Sim. Mas, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tem um traço lá imaturo de orgulho. Quando ela passa por cima disso e ela resolve esse traço de orgulho para falar com outra pessoa e reconciliar, é isso que o Wilton está falando, não reconcilia só com a pessoa. Aquele traço que te prende a várias pessoas, várias consciências intrafísicas ou extrafísicas, né, que já dessomaram, já descartaram o corpo físico ou já morreram, né, na linguagem popular, a gente está mexendo nesse padrão de energia, nessa troca de energia com essas pessoas, né? Isso vai limpando o nosso passado e a gente vai dando exemplo, como você falou, para os familiares que já morreram, né, que já dessomaram, como a gente fala, ou que ainda estão aqui. Olha como mexeu no grupo familiar inteiro, muito positivo. Eu posso dar um relato que eu trabalhei muito também na relação, né, com meu pai, e a virada foi quando eu fui estudar a vida dele, que eu não sabia como é que era. Aí minha mãe me contou e eu falei, caramba, ele passou por isso tudo. Eu compreendo isso aqui que aconteceu. E aí a gente cria empatia, né? A gente está criando empatia com a pessoa e a gente consegue dar a virada e reconciliar. E consegue o contato com o amparo, né? Que isso é o mais legal de tudo, porque a gente se mostra disponível a ajudar, assistir ali em todo esse processo. Você acha que se a pessoa quiser, sempre vai ter um amparador extrafísico, uma consciência madura ajudando a gente a resolver nossas questões? Sim. A reconciliar? Sim. Muito legal. Ou seja, depende só da gente, né? Exatamente. E aí é engraçado o seguinte, como a gente está ao lado das pessoas e não conhecemos quem está do nosso lado, né? E parece uma oportunidade bem marcante. Tem uma frase que eu gosto muito do Caetano Veloso que diz o seguinte: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Só que às vezes fica fechado na própria pessoa e ela, por medo, até por não saber expressar os sentimentos, não se manifesta, né? Não mostra a real natureza dela, né? Mas eu faço uma pergunta. Nesta reconciliação, nessa confraternização, não ficou muito piegas, não pendeu muito para emocional, não virou um dramalhão, não, uma catarse coletiva, ou você conseguiu conduzir isso de uma forma mais mental somática, mais equilibrada? Como é que foi essa experiência? A ideia foi exatamente essa, você trabalhar mental somaticamente nesse processo, porque normalmente quando se fala em comemoração,
em agradecimento, é aquele chororô, né? E essa não era a ideia. A ideia era realmente agradecer usando a razão, o raciocínio, a cognição, que é o mental somático que vocês estão falando. Exatamente. Entendi. E não cair no choro, que não era a intenção ali, né? Era conseguir demonstrar de uma forma mais racional. Ok. E aí é uma coisa muito séria, porque o ressentimento é sentir novamente. Sim. Então as pessoas estão ressentidas, elas estão presas a um sentimento e ficam repetindo isso ad infinito. No momento de uma solenidade dessa, uma celebração dessa, surge um novo sentimento, que vale a pena também ser ressentido, mas ressentido pelo lado positivo, ressentido pela lembrança, pela autoestima, pela consideração, da pessoa se enxergar que ela é importante, ou que ela foi importante para a vida de muitas pessoas. Então muita gente tem processo de baixa autoestima porque não consegue reconhecer o valor que ela tem para as outras. E às vezes um ato desse é uma oportunidade dela perceber, peraí, não, eu fui importante, a minha vida valeu a pena, né? Então, muito... O meu pai sempre, como de descendência alemã, ele é mais fechado, então a gente nunca teve muito afeto um com o outro, assim, a gente nunca conseguia se abraçar, quer dizer, conseguia, mas não era uma coisa natural. Sim. Ter essa atitude de afeto. E aí, depois disso, mudou, sabe? Tanto o meu sentimento em relação a ele, quanto dele em relação a mim, né? Que legal. Que legal. Um desbloqueio de energia. Exato. Isso evita um monte de problema de saúde, de insônia, de mal-estar, de dor de cabeça, né? Se as pessoas soubessem o que isso ajuda na saúde delas, que dá, né? Elas não perderiam o tempo e começavam já a fazer essas reconciliações, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma técnica, é uma técnica de tela mental. Eu usei muito isso para mexer nesse processo de reconciliação. Eu queria saber, o que é a tela mental? Você traz a pessoa uma imagem da pessoa na sua mente, né, na sua tela mental, e você pode exteriorizar as melhores energias, ou seja, ver a pessoa bem, vendo se reconciliando, vendo um ambiente fraterno. Você pode usar isso, você pode ver a pessoa cheia de energia positiva, e isso vai ajudando a limpar. Logicamente que às vezes você vai fazer isso, você não sente aquilo ali. Isso é um parâmetro para a pessoa avaliar que falta melhorar o olhar, melhorar a cognição, melhorar o olhar, a compreensão sobre aquela situação. Você usou também essa técnica? Como é que foi? Então, eu não utilizei essa técnica, conheci ela depois que eu já tinha escrito meu artigo, aplicado a técnica. Certo. E ouvi falar que o pessoal utiliza bastante essa técnica com pessoas que já morreram, né? Que já dessomaram. Porque daí você consegue trazer as pessoas que ainda não estão mais aqui com a gente, né? Ou seja, dá para usar tanto no intrafísico com as pessoas que estão aqui e com as pessoas que já passaram dessa para melhor, deixa eu dizer assim. Que coincidência. Aqui nós temos uma pergunta da Cirlei, justamente era isso, né? Pessoas que já morreram e algo ficou mal parado. Como promover reconciliação e perdão? Então, através dessa técnica da tela mental, é uma boa oportunidade para isso, né? Ó, estamos aqui com várias pessoas. Tem o Júlio Echterhoff, eu acho que é parente seu, né, Letícia? Também o tal de um Nicolas, também, Echterhoff também, estão aqui. Mas temos a Carla Galdino, lá da Flórida, nos Estados Unidos, nos acompanhando. O Clebson já falou, e o Clebson mandou uma outra pergunta, mas essa pergunta dele nós vamos responder daqui a pouco. Mas só, eu vou completar o seguinte. Vocês falando nisso, me veio uma lembrança de uma experiência que eu tive. Eu tinha uma colega de trabalho que a gente não se bicava de jeito nenhum, era a pessoa que tocava o terror em mim. Os dois, eu era chefe, ela também era chefe de outro setor. E não entendia o porquê daquilo. Até que um dia eu tive uma projeção. E nessa projeção eu a vi como sendo um ser de luz. Ela emitia luz de dentro para fora. E foi para mim uma experiência muito marcante. Aquela visão da pessoa tão iluminada. O que aconteceu? No dia seguinte eu a procurei. E disse o seguinte: fulana, eu tive uma projeção, tive um sonho, né? A gente diz assim, tive um sonho com você e você era um ser... Mudou da água para o vinho no dia seguinte. Ou seja, aquela relação de desgaste, que a coisa não funcionava, mudou completamente e nos tornamos amigos. Então a gente não tem ideia do processo multidimensional que está por trás dessas nossas relações, né? Exato. Eu penso que assim, toda pessoa que está às vezes agredindo, ou que está infeliz, ou que está desqualificando você, mesmo por trás, alguma coisa nesse sentido, ela não está bem com ela mesma, né? E ela não está bem. A gente que não pode entrar nessa sintonia e a gente começar a pensar mal, falar mal, porque isso vai trazer o quê? Uma interprisão, vai somar mais ainda para um desequilíbrio e a gente vai ter que limpar toda a sujeira que a gente cria, seja de pensamentos e emoções, a gente vai ter que limpar ali na frente. Então, o mais maduro, o mais lúcido é a gente limpar o quanto antes e evitar N situações, contextos,
de sofrimento para a gente refletir, né? Eu gosto de falar sempre assim, não existe punição, existe as situações que acontecem por reflexão. Às vezes uma doença ajuda a gente a parar e refletir que a gente está fazendo coisas erradas, né? Pessoal, beleza? Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos de volta com o nosso Papo Evolutivo, tratando o tema reconciliação. Você guarda mágoas? Você que ligou o carro agora, o rádio agora, ou que está voltando, almoçou e está voltando do trabalho, eu e Leonardo estamos falando sobre esse tema, com a presença de Letícia Echterhoff. E temos aqui algumas pessoas que mandaram perguntas e que estão presentes. Temos a Dionísia de Paris, o Dorval Paganella, a Paula Regina Banogara, a Marli Stein, a Lani Galdino. São pessoas que estão antenadas aí com a gente. São os facebookianos, né? Ligados aí com a gente. E o Cleverson traz uma pergunta que eu achei muito pertinente. Quais as dicas para reconciliar com alguém que te fez mal no passado? Através, por exemplo, do abuso sexual. O que a gente pode dizer? Eu sei que isso é uma situação bem complicada. A gente vê muitas... É mais comum do que a gente imagina, né? Sim, muitas crianças que passam por isso, né? Normalmente no meio familiar. Sim. Normalmente é lá que acontece. Mas talvez se a gente olhar pelo paradigma consciencial, a gente consiga entender um pouco essa situação. Em pensar na série de vidas, o que te levou a passar por essa situação? Será que você tinha alguma ligação com isso no passado? Não sei. Eu sei que é difícil uma reconciliação nesse caso, mas se você abrir um pouco a pensar em outras vidas, talvez você consiga entender um pouco mais por que você está passando por essa condição, que de repente não é necessariamente culpa de alguém. Eu também acho que é bastante difícil lidar com o tema, né, com o assunto. É uma coisa que emocionalmente a pessoa fica bem sofrida, bem magoada.
bem ressentida, mas eu também concordo com você, acho que a gente tem que ampliar, né? É possível resolver 100%? Mas a pessoa vai ter que mexer na ferida, né? Então, acho que levantar a hipótese, como você falou, da vida passada, eu acho que é importante, porque quem sabe em outra vida, será que ela abusou de alguém em outra vida? A gente não sabe. Então, só essa possibilidade. Outra coisa que eu acho que é importante, a gente atrai todos os nossos contextos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, se a gente se colocou naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, ou com aquela situação, com aquela pessoa, né, aquele contexto de abuso, tem a nossa responsabilidade. Por mais que seja difícil isso, né, a gente enxergar isso, tem a responsabilidade. Quem errou e cometeu o abuso, na verdade, reforçou uma interprisão ou criou uma interprisão. Quem foi abusado, né, sofreu uma repercussão do seu próprio passado, é uma confluência ali. Né? Tudo tem explicação, na hora, logicamente, a gente não sabe, não consegue enxergar, porque quem fala mais alto é o emocional e a gente só fica na mágoa e a gente não quer nem enxergar as possibilidades, né? Então, várias vidas, a responsabilidade é nossa diante dos contextos que a gente atrai, eu acho que é um começo. Acho que a gente precisa estudar muito, ler muito, para ampliar o máximo possível a nossa cognição, para entender esse cenário que a gente atrai. E a outra coisa que eu acho importante é o seguinte, existe um passado que pode nos remeter a uma situação dessa, mas o mais sério é, do fato para frente, o que é que podemos fazer? Então, às vezes, o seu processo de autossuperação, de encontrar como lidar com a dor, como lidar com essas pessoas, que você não pode descartar as pessoas simplesmente, vai ter que aprender a conviver com elas. Entender o nível de lucidez ou de falta de lucidez dessas pessoas. Então, esse reposicionamento, essa ressignificação, é o grande trabalho que a gente tem que fazer para frente. E que eu acho mais sério. Uma pessoa que passou por um abuso sexual e conseguiu superar a situação, ela se torna um referencial para outras pessoas. Intra e extrafisicamente. Intra e extrafisicamente. E eu acho que o mais sério é o seguinte, é muito difícil alguém chegar para você, se abrir para falar de um assunto desse tipo, com alguém que nunca passou por isso. Não tem a senha, não tem o link. Mas se você chega para alguém e essa pessoa passou por isso, ela superou, ela encontra campo para se abrir, para entender todo o procedimento, né? Eu acho que às vezes, Hilton, Letícia, dependendo da situação, se a pessoa está próximo e quem sofreu abuso não está conseguindo lidar com aquela situação, talvez durante um período um afastamento técnico ali para a pessoa estar mais livre ali, refletir, aprofundar, pesquisar e fazer uma terapia ou fazer uma consciencioterapia, né, que está baseada no paradigma consciencial. Acho que a pessoa vai precisar de ajuda, né? Sim. E eu acho que isso tudo faz parte da pessoa estar ampliando essa cognição, aprendendo a lidar com o emocional, levantando hipóteses, quem sabe ela não lembra, né, de alguma coisa da vida passada que ajuda, né, nesse processo, ela vai amadurecendo, ela tem a chance de lembrar de alguma coisa do passado que traga algum significado e ajude ela a digerir essa situação. O que eu acho mais importante nisso tudo, na verdade, é a pessoa se abrir em relação a isso, que eu acho que é a coisa mais difícil de acontecer, porque as pessoas sofrem com isso e elas ficam quietas. Na maior parte das situações, elas não se abrem para isso, né? Elas não contam para ninguém o que elas passaram, principalmente quando crianças, né? Sim. Ou seja, ficam no ressentimento mesmo, né? Ficam ressentindo aquilo o tempo todo e presas, né? Sem ter como compartilhar, né? Então, acho que a partir do momento que ela consegue falar com outra pessoa sobre isso, ir atrás de uma terapia, seja ela qual tipo for, né? Inclusive, antes da terapia, procurar alguém que ela tenha afinidade para ela falar sobre isso, em quem ela confia, né? Agora, o que eu acho mais sério é aprender a tentar lidar com o processo de culpa. Porque o que mais acontece é que a própria criança ou o jovem se acha culpado de ter causado aquilo. Então, ele precisa aprender que, muitas vezes, pode ter essa culpa lá de trás, mas nessa existência, o fato, muitas vezes, não tinha nada a ver. Ele não foi o causador, a princípio, aparentemente. Mas, não, na verdade, pode até ter no passado, mas nesse momento não foi e não ficar na culpa. Que a culpa é que paralisa, que faz com que a pessoa estagne, né? E não faça o processo de autossuperação, né? E querendo ou não, por mais difícil que possa parecer, né, para quem passou pela experiência de ser abusado, a pessoa em algum momento no futuro vai ter que reconciliar. Seja nessa vida, seja na outra, e isso talvez seja uma das razões, né, que a gente esquece de uma vida para outra, a gente não lembra, porque aí a gente tem a chance, né, de zerar ali o HD a princípio, né, a gente não lembra apenas, e a gente tem como interagir e ir limpando aquela história do passado. Então, a gente tem que pegar as oportunidades e tentar resolver aqui. Bom, eu tenho aqui uma outra pergunta do Durval, que diz o seguinte: o que você recomendaria para uma filha que não respeita
e não respeita e que considera a mãe culpada de todos os seus problemas? Aí eu acho que teria que ser visto dos dois lados. A princípio, o que dá a entender ali é que a mãe está se sentindo magoada pelas atitudes da filha. Mas que ponto que a mãe conseguiu analisar os erros dela, as atitudes dela em relação à filha? Porque a gente normalmente pensa o que o outro está fazendo comigo, mas normalmente são reações que acontecem. As coisas não acontecem do nada. As atitudes não vêm por si só. Sempre é uma reação de alguma atitude anterior. Talvez a mãe aí está sofrendo, e eu concordo, porque também sou mãe e eu sei quanto não é fácil lidar com os jovens. Mas será que ela não teria que refletir sobre as atitudes dela com a filha também? Sim. Acho que é um viés viés de mão dupla, né? Viés de mão Exato. dupla. Acho que para a filha tem que mostrar a responsabilidade, o quanto ela recebe, mas eu concordo com você que provavelmente tem um histórico passado, né? Tem um passadão ali que está se refletindo naquela qualidade daquela relação, naquelas atitudes que estão acontecendo. Então, eu gostei muito quando você fala que os dois têm que pensar, né? A mãe também tem que pensar. Sim, como serão as energias dessa mãe para essa filha, né? Que às vezes ela está estressada, tensa, né? Será que ela também está pensando contra ou está com raiva? Então, como que pode resolver a situação, né? O mais maduro tem que trabalhar antes para resolver as questões. Exatamente. Na verdade, o problema não é simplesmente o fato em si, mas a carga emocional que está ao redor, né? Então, toda essa de mágoa, culpa, vingança, todos os sentimentos que vêm junto. E aí, surge uma outra coisa, que é o seguinte, é o processo que muitas vezes, na hora que eu estou acusando sempre o outro, eu estou entrando no jogo da auto-vitimização. Então, esse jogo, ele é muito sério, as pessoas utilizam esse jogo o tempo todo, não percebendo que, na verdade, elas estão se enredando, entrando num labirinto sem saída, né? Concordo plenamente, Hilton. Acho que quando a gente está reclamando muito, a gente está se vitimizando, né? E se todos nós temos algum grau de vitimização, penso eu, até a gente sair disso. E eu vejo que a gente pode sair disso. E talvez uma ideia é essa mãe exteriorizar as melhores energias para a filha, né? Quando estiver com ela, procurar, como você falou, né? Abraçar, pontuar coisas positivas. Eu sei, não estou dizendo que é fácil, a gente não está vivendo a situação, mas acho que a pessoa tem que testar N formas de lidar com aquele contexto, né? Chega no quarto da filha, exterioriza as melhores energias, né? Movimenta a energia no ambiente. Qual é o pensamento que ela está transmitindo para essa filha, né? Exatamente. Porque se a gente for pensar que todo pensamento gera um sentimento e uma energia, se eu estiver pensando mal dela, eu nunca vou conseguir ter um acesso e ter o respeito dela. Aquela reconciliação está comprometida, né? Exato. Na verdade, aquela pergunta, né? No que é que eu posso assistir essa minha filha, né? Exato. E aí, vai adiante. Tem uma outra pergunta aqui, do Ju Freilich, né? Acho que fala assim. Ele diz o seguinte, parabenizando pelo trabalho, né? E faz a seguinte pergunta. E quando a pessoa que precisa se reconciliar não é você, mas alguém do seu grupo karma com outro desse mesmo grupo karma? Como é que podemos ajudar nesse processo entre essas duas pessoas? Ou seja, você está enxergando que duas pessoas estão em conflito e como é que você pode ajudar nisso aí? Então, a minha técnica eu apliquei ela já mais que uma vez e a segunda vez eu apliquei no aniversário da minha mãe, de 70 anos da minha mãe. E foi engraçado porque quando a gente estava organizando a festa, nossa, surgiu tanta coisa. E ali, naquela relação que a gente achava que era mais simples de ser resolvida, porque a minha mãe era mais aberta e conversava, ao contrário, foi onde aconteceu mais problema. A gente conversando com os meus irmãos, aqui a gente é em 3, aí eu comecei a perceber o quanto eu, naquele momento, não era eu que ia reconciliar com a minha mãe, e sim os meus irmãos. E aí foi muito incrível, assim, porque o meu irmão expôs algumas coisas que ele sentia em relação a isso, e eu senti que eu era a pessoa que estava ali no meio do caminho da reconciliação, em relação às duas pessoas, o meu pai, a minha mãe e meu irmão. Entendi. E no momento da comemoração, ele conseguiu falar o que ele sentia, assim, agradecimento em tudo que ele já tinha recebido dela, né? Os aportes que ele tinha recebido dela. Então, eu me senti a ponte da reconciliação entre os dois.
Ou seja, na verdade, você se viu de amparadora intrafísica, Exato, né? Isso. Ajudando outros, né? Eu acho que também pode chegar para né, separadamente, tentar mostrar os pontos positivos, né, conversar, ver o quanto se perde em guardar um ressentimento, uma raiva, alguma coisa nesse sentido. Acho que conversar com os dois, né, fazer a ponte nesse processo, acho que é importante também. Com certeza. E eu acho que chega um ponto, às vezes, que já se fez tudo que podia com o grau de consciência que a pessoa tem, de lucidez, e aí você tem que respeitar. Se a pessoa não quer, ninguém vai obrigar ela, né? Não vai pegar um tacape e bater na cabeça dela para ela se reconciliar, para ela fazer o que você acha melhor. Então aí tem que esperar o tempo, e o tempo vai trazer contextos, situações, que vai exigir que a pessoa amadureça, que ela escolha a reconciliação ou enxergar a situação de outra forma. E eu penso que só pelo fato se a pessoa realmente quer, ela vai conseguir essa reconciliação. O fato é se a pessoa vai querer. Existe interesse dos dois lados de ter reconciliação, ou pelo menos de um lado de ter a reconciliação, né? Eu concordo plenamente. Se a pessoa quiser, demorando meses, anos, a pessoa vai se reconciliar, ela vai consegue tirar um peso de dentro dela, e vai ser muito saudável para todo mundo. Temos aqui a Lani, ela só aí não teve aqui o título do artigo, ela colocou a seguinte mensagem. Dentro da pergunta, essa pergunta anterior, né, recomendo os anais do último Congresso de Empreendedorismo de Autopesquisologia do IPC, em Brasília, desse ano passado, onde há um artigo muito interessante, que a autora traz a reconciliação com o seu algoz. Então, quem tiver chance de acessar os anais do terceiro Congresso de Autopesquisologia é uma boa oportunidade. E aí temos uma pergunta da Marli. A Marli entrou, a Aden também entrou, e a Marli faz já uma pergunta. Qual o seu conselho para o relacionamento difícil em família? Eu acho que primeiro a gente precisa se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você consegue começar a entender os outros. E a partir daí você consegue fazer as reconciliações. Primeiro se conhece, depois tenta conhecer o outro, a realidade do outro, quem realmente ele é, para aí conseguir alguma coisa de reconciliação, senão isso não acontece. Ou seja, se você está incomodado, o problema é seu. Resolve seu problema, o outro tem o direito de fazer o que quiser, de ser imaturo e tudo mais, mas o incômodo é seu, você que tem que dar conta daquele emoção. Concordo plenamente, Letícia. Plenamente. Pessoal, o papo está animado, mas vamos para o nosso intervalo, voltamos já já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h47. Fique ligado nas dicas Energia Segura Copel. Ao plantar uma árvore, procure orientação do município para escolher a espécie certa em cada local. E quando for preciso fazer a poda, tome cuidado. Árvores de grande porte devem ser podadas pela prefeitura. Mas se os galhos estiverem perto dos fios da rede elétrica, chame a Copel para fazer o serviço. Assim a gente cuida do verde e evita acidentes. Copel. Pura Energia, Governo do Paraná. O Restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado
Eldorado, na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Você está no Papo Evolutivo. Comigo, Hilton Gunça, com Leonardo Rodrigues e com a professora Letícia Eckerhoff. E vamos tratando do quê? Da reconciliação. Você guarda mágoas? Essa é a grande questão, é o papo do momento. Temos aqui duas perguntas. Uma da Aden, lá de Florianópolis. E ela pergunta o seguinte, não sei se já foi abordado a questão do perdão, mas caso não, como vocês percebem a otimização das reciclagens com relação ao exercício do perdão? Especialmente nas relações familiares, considerando-se o avanço evolutivo do Grupo Karma. E tem uma outra pergunta que não tem a ver com perdão, mas que a gente aproveita, e que já foi falado aqui antes, que é o Rodrigo. Ele pergunta o seguinte, como trabalhar o perdão com um familiar que já dessomou? Então a gente volta àquela questão anterior, mas essa também da Aden sobre a questão do perdão. Eu acho que tem várias formas de a gente trabalhar o perdão. A Letícia já falou várias técnicas de a gente trabalhar, por exemplo, listar os talentos, as qualidades das pessoas, não ver só os erros, porque é muito fácil ver só erro. A gente, em geral, né, na nossa sociedade, a gente é especialista em ver erro dos outros, mas a gente deveria ser especialista em ver onde são os talentos, quais são os talentos das pessoas, onde elas funcionam bem, e isso é uma forma da gente estar trabalhando esse olhar, porque se você começa a ver onde as pessoas funcionam bem, já é um link para você ver algo positivo, isso é o início de um perdão, né? Outra coisa, é o que eu falei anteriormente, né? Usar a técnica de reconciliação. Outra coisa, levantar hipóteses, né? Por que aquela situação aconteceu? Né? Por que você se colocou nela? Eu gosto de pensar, Hilton e Letícia, ouvinte, que nós temos a nossa responsabilidade. A gente se coloca nos contextos, né? A responsabilidade principal é nossa, ou seja, mais de 51% da responsabilidade é nossa. Então, por que eu atraí aquela experiência? Por que eu atraí aquela pessoa que gerou um mal-estar? Por que eu atraí aquele contexto? A responsabilidade é nossa. Então, se a gente começa a levantar hipóteses do passado, de outras vidas, a gente começa a ampliar nossa forma de enxergar e de ler o mundo, de cognição. Né? Isso o que eu tenho para aprender com isso, né? Exatamente. O que eu não resolvi ainda, né, que essa situação aconteceu? Exatamente. Qual o sentimento que eu ainda guardo, né? Guardo. Que ainda está se ressentindo, pessoa, né? Exato. E a outra foi justamente como trabalhar com o familiar que já dessomou, né? Esse tema está se repetindo, já a segunda pessoa que traz essa mesma pergunta. Em relação a isso, eu penso que quando você está disponível a fazer, a perdoar ou a reconciliar com a pessoa, de alguma forma, vai surgir uma oportunidade para que você tenha acesso a ela extrafisicamente. Comigo já aconteceu em algumas situações de eu entrar em contato tanto com pessoas conscientes, vamos dizer assim, como com CX, de entrar, ter projeções e reconciliar com elas no extrafísico mesmo. Tanto com consciências intrafísicas, né, quanto consciências extrafísicas. Isso. Que legal. Uhum. Eu acho que é fundamental, né, a gente estar aberto para essas experiências e aberto para investir em reconciliação, né? E a gente tem que pensar o seguinte, a importância da gente não guardar mágoa de ninguém, a importância da gente resolver nossas questões, nossos incômodos, porque o maior beneficiado no primeiro momento vai ser a gente mesmo. E a gente vai deixar de estar jogando energia com outra pessoa. Então, a outra pessoa também é beneficiada. Outras consciências extrafísicas são beneficiadas. O grupo é beneficiado. Eu acho que quando a gente entende que o melhor vai acontecer com a gente não perde tempo. A gente se joga, como diz, né? Vai a reconciliar, a perdoar e tudo mais. Eu acho que o padrão belicista do planeta é muito forte, né? Ele está entranhado, que a gente não percebe. Então, a vingança, a raiva do outro é uma forma belicista. Mas manter isso dentro da gente também é uma forma belicista. Né? Então, é belicista com você mesmo. Então, é tentar sair e ressignificar todo esse processo. Né? E ver que todas as consciências são consciências em evolução, com suas imaturidades, com suas deficiências, com seus erros de percepção, com sua baixa lucidez, e cabe a gente enxergar isso dessa maneira. E aí me veio um outro pensamento, que é o seguinte, tem pessoas que utilizam o ressentimento, a mágoa, como moeda de troca. Ou seja, ela utiliza isso, o fato de ela você ter magoado ela no passado, para sempre te mostrar, apontar isso para você.
e impedir que você possa até dizer algumas verdades ou fazer uma mudança, porque não, você me machucou no passado, né? Como é que vocês veem isso? Primeiro eu vejo que se a pessoa entendesse o mal que ela está causando para ela e para outra pessoa, ela parava imediatamente com isso. Porque ela está, além do que, trazendo um processo negativo geral ali de consex em volta dela, pensando mal da outra pessoa, abrindo espaço para tudo que não colabora a evolução aí. Eu penso também que a gente, é o que você falou no belicismo antes, né? E síndrome do justiceiro, né? A gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Talvez seja a atuação mais atrasada, mais antievolutiva que a gente pode ter, porque a gente criou interprisão. Se aquela situação do passado ou uma situação qualquer te visitou, a responsabilidade é sua. A gente tem que procurar ser o mais ético ou mais cosmoético possível, como a gente fala, para a gente ir limpando, para a gente não pensar contra, para a gente não ficar com raiva. Isso não quer dizer que isso não acontece, tá? Mas isso mostra que a gente não está maduro. Isso tudo a gente tem que estar atento, né? E uma coisa importante é, se você acha que não tem saída, né, para uma reconciliação, para superar uma mágoa, para resolver alguma questão qualquer, desconfie de você mesmo. A gente tem um princípio da descrença que diz, não acredite em nada, nem mesmo no que a gente fala aqui. Tenha suas próprias experiências. Ou seja, eu diria o seguinte, se você não está vendo luz no fim do túnel, desconfie de você que você está errado. Pessoal, estamos terminando nosso papo evolutivo, mas antes de finalizar, temos algumas indicações de livros, né? Para quem tiver interesse em pesquisar, aprofundar essa autopesquisa nesse tema. Pode falar, Letícia. Não, pode falar. Bom, o primeiro livro é o livro da professora Malu Balona, Autocura através da Reconciliação. Esse livro é praticamente um best-seller, né? É um estudo prático sobre a afetividade. Então, um livro recomendado, Autocura através da Reconciliação, da editora Editares. Tem um livro também da nossa pesquisadora Vera Tanuri, Perdão, Opção Cosmoética de Seguir em Frente. Também publicado pela Editares, outro livro que vale a pena ser consultado. E temos um livro do César Machado, que se chama Antivitimização, Alicerce para a Autoevolução. Também publicado pela Editares. São livros que ajudam nesse processo de... Eu quero indicar mais um livro também, Hilton. Diário de Autocura da Doença Saúde Consciencial. A autora é Bárbara Ciotto, ela já dessomou, descartou o corpo físico, já passou dessa para melhor, mas ela conta lá a reconciliação que ela fez com o pai dela, como foi esse processo, as dificuldades e tudo mais. É outra dica aí que fica para o pessoal. Bom, beleza. O próximo tema, no próximo dia 2 de julho, o tema será o efeito das amizades na evolução pessoal. Será que suas amizades te ajudam a ir para frente? E na próxima quinta-feira, dia 27 de junho, às 19h30, teremos palestra aqui no Centro de Educação e Autopesquisa de Foz do Iguaçu, com o tema Pensamentos, Sentimentos e Energia, com o professor Carlos Oliveira. Ele vai aprofundar essa temática. O centro aqui em Foz do Iguaçu fica na rua Rui Barbosa, 820, sobreloja Edifício Foz Executive Center. Você também poderá acessar em qualquer parte do país e do exterior a programação do Instituto, porque temos diversos centros de educação espalhados. Basta acessar o site iipc.org. Lá você encontrará palestras gratuitas e também uma atividade muito legal chamada Energolab+. É um laboratório de técnicas energéticas. Tanto a palestra pública quanto esse laboratório são atividades gratuitas do IPC. E vale a pena para quem quiser aprofundar nesses assuntos. Professora Letícia, muito obrigado. Acho que o papo foi muito produtivo. Ficaremos aqui mais tempo trazendo situações, né? E te convidamos para um próximo momento, estando aqui em Foz do Iguaçu, estar aqui com a gente. Obrigada, fico muito feliz de poder contribuir aí com o pessoal. Espero que tenha sido evolutivo. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Nos vemos agora no dia 2 de julho. Até lá. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção